pouquinho também. Só uma ressalva sobre o que você falou aí sobre o Tchávere. Ontem, acho que eu assisti, se eu não me engano, umas 3 entrevistas diferentes do Tchávere. Inclusive uma que ele fez com vocês no Fala Galo. E eu acho que, assim, junto com o Rui Costa, o Tchávere, eles têm uma ideia muito interessante sobre a base, sobre reformulação. E entra um pouquinho no que a gente está falando. Eu acho que é a questão da continuidade de trabalho. Que nem o Tchávere, ele deixou muito claro. Gente, pode ser que em 6 meses a gente já comece a ver a diferença, em 6 meses, 1 ano. Só que o período ele é uma coisa a longo prazo, ou seja, 2 a 3 anos. E entra também a questão do técnico. Nenhum técnico vai chegar com 1, 2 meses, vai fazer a diferença, vai trazer títulos. A menos que seja um cara, assim, muito bom e já chegue com o elenco pronto, com jogadores bons, peças que vão realmente resolver. Mas acho que a questão de dar um tempo de trabalho é necessário. Daqui a 2, 3 anos a gente vai começar a ver reformulação na base, vai começar a ver meninos bons aparecerem, inclusive para vender. O Atlético precisa vender, revelar que a base, toda a estrutura começa daí. Então acho que uma das contratações que o Rui fez aí, que eu aprovo muito, que eu tenho acompanhado, eu tenho visto entrevistas e tô adorando o trabalho dele, assim, podemos dizer, o Tchávere. Acho que o Tchávere vai fazer uma revolução muito grande e a gente vai poder acompanhar. É uma aposta. Na verdade, o Tchávere já fez, né? Porque a metodologia da base do Atlético mudou. Antes o Atlético tinha fazia a captação, formava o jogador na base. Hoje o Atlético faz uma captação diferente, que os olheiros vão nos times do interior de São Paulo, vários times do Brasil inteiro. E agora esse ano eles passaram agora a monitorar sul-americanos também. E aí vão captando, vem cá, me dá esse menino aqui, ele vem por empréstimo até o final do ano, fixa o passe dele aí. Aí vai, Dila, né? Vareia, como diria minha avó, né? Vareia. Inclusive, ele veio assim, né? Ele dá desde o meio do ano passado. É uma captação mais agressiva. E aí no final do negócio, esse menino vale a pena. Então quanto que é? 400 mil reais. Vamos lá, vamos comprar ele. Igual foi com o Castilho do Mirassol. Foi lá, pagou, igual o Matheus, o Vitor Mendes, zagueiro. O Vitor Mendes, exatamente. O Gustavo Henrique. Aí você diminui o gasto. É uma coisa que você botar na ponta da caneta, você muda a metodologia, mas se você for olhar, você diminui o gasto que você tem com o menino desde lá dos 12, 13 anos, correndo o risco dele ir embora antes dos 16. E vai. Né? Porque tem aí o Fred Costa, o Fredinho que tá lá no Shakhtar, que foi pro Inter. O Inter veio aqui, levou ele, o Tabata. Aí tem essa, ia citar o Tabata agora. Você já pega o menino ali, já pronto, com o contrato, acabou. Esse aqui já vai pro meu sub-17, sub-20 e pronto. Eu acho que isso aí o Atlético fez, na minha opinião, tá correto. Mas deram tempo, né? Estão dando tempo o Tchávere trabalhar. Agora, no profissional, os caras não conseguem acertar. Dá uma passadinha aqui no Zap Galo. O Bruno do Gutierrez tá dizendo o seguinte: sou minoria também, não dispensaria agora o Dudamel. O projeto era para longo prazo, o problema era insistir com o de Santo. E vamos de aula. Bom dia, turma da Rádio da Massa. Aqui é o São Messias de Mário Campos. Vou fazer 2 perguntas para vocês. Uma é o seguinte: o Vitor é um ex-goleiro em atividade? E outra é o seguinte: será que a solução não é do outro lado ali buscar o Lisca, não? O que vocês acham? Eu não acho que o Vitor seja um ex-goleiro de atividade, não. Acho que ele tem 37 anos, voltou de uma contusão que o atrapalhava já há um ano e pouco, séria. Eu acho que ele ainda pode nos ajudar em 1 ano, 2 anos. Que seja banco, mas pelo menos nós vamos ter o Vitor ali e outra. Ele não é laranja podre. Ele é, além de tudo, ele é hoje o Vitor é um torcedor que a gente tem dentro de campo. Então, tem todo o meu respeito, eu não acho que ele é um ex-jogador em atividade. Ele é um exemplo, né? Você pega um clube que, no momento, tem 3 jogadores da base, porque a gente tem 3 jogadores da base. O segundo, aliás, o primeiro, que é o Michael, acabou de subir. Os outros 2, além do o Matheus Mendes. Matheus Mendes e o Fernando. Fernando foi emprestado. Foi? Foi emprestado. Nem sabia, pra você ver como que a gente tem notícia. Mas o que acontece? Para um time que só tem goleiros da base, ele é a referência. Ele tem que estar ali. Eu fico me perguntando até, não sei se seria se eu tô sendo um pouco idiota, vamos dizer assim. Não é bem idiota a palavra, mas enfim. Eu fico me perguntando até se o Vitor, no jogo passado, se não teria sido uma aposta melhor, sabe? Com certeza. Se não teria... Os pênaltis. Sim. Não só pênaltis, eu acho que a pressão de jogo. Eu escalei ele, Mais na verdade. experiente. Eu escalei ele e falei assim, olha, pênalti. A pressão do jogo mesmo, eu acho que poderia ser, com possibilidade, né, de ir pra pênaltis, né? No final, poderia ter escalado o Vitor. Eu acho que a outra pergunta que ele fez foi sobre quem? Lisca doido. Lisca doido. Lisca doido? Tá no América, né?
Tá na América. E é um cara que não é doido, não. Entende futebol. Entende muito. Aliás, gente, Vai o subir Lisca, pra Série A ano que vem. eu tenho acompanhado os jogos, né, assim, dos clubes mineiros, até pra comentar lá no Jogada de Classe, lá na TV Horizonte. E o Lisca, ele tem uma leitura de jogo sensacional. Coisa que o Dudamel não teve. Não. Porque se o Dudamel tivesse tido leitura de jogo, ele teria já no intervalo voltado com um time diferente, com a formação diferente. Outra coisa que ele nunca fazia era fazer alterações no intervalo. Né? Não, fez nunca. E ainda tinha aquela questão, né? Tirava o de Santo, porque a gente já sabia que não ia dar certo, colocava o Pastor junto com o de Santo, 10 minutos, 5 minutos depois, tirava o de Santo. Ou Então, dava assim, é você perder oportunidade pro 5... Felipe também, né? Eu perguntei pro Dudamel, aliás... O Felipe a não minha foi primeira... pra esse jogo na Copa do Brasil. Minha não primeira foi. coletiva, diga-se de passagem, fiquei super emocionada. Minha primeira coletiva... Nunca esquece a primeira coletiva. Não vou esquecer jamais, mas o jogo contra o Union foi minha primeira coletiva e eu consegui fazer uma pergunta a duras penas, mas no final eu consegui fazer uma pergunta, porque estava concorrido, né? Aham. Eu perguntei a ele exatamente, ao Dudamel, exatamente se em algum momento ele pensou em utilizar o Felipe, que estava relacionado no jogo contra o Union. Não foi agora, achei um erro, inclusive. Não foi agora pro jogo contra o Afogados, mas estava relacionado, estava no banco, né? E aí ele deu não é uma desculpa, né? A resposta dele foi que ele não poderia colocar um garoto num jogo daquela importância e tal. Só, gente, que olha só, você tá indo para um jogo que é tudo ou nada. No caso do Union e no caso do Afogados, mesma coisa. No Union pior, Mata, porque era mata, 3, né? Não, e no Union já entrou com 3 a menos, 3 gols, né? Já levando 3 gols. Se você tá no tudo ou nada, você vai pensar em ir pro tudo ou nada também, ou você vai preservar. Ele até falou, inclusive, que caso fosse trocar e não iniciar com o de Santo, por exemplo, mas colocar o Ricardo Oliveira, que ele, né, na verdade, o outro atacante, que ele não poderia, inclusive, passar o Felipe na frente do Ricardo Oliveira, porque seria Uma questão de desrespeito. de hierarquia. De hierarquia. Desculpa. Me desculpa, mas hierarquia você pensa quando o seu jogador tá fazendo um bom trabalho. Quando não tá, sinceramente, eu acho que ele caiu abraçado. Neste ponto, eu discordo de Que Vossa ele entrou e Senhoria, meteu um gol, né? com todo respeito, e concordo com o Dudamel. Felizmente, o Felipe ainda não tem menor condição para entrar. No Mineiro, ok, que coloque ele no Mineiro, mas num jogo desse, mata-mata Decisivo, sul-americano, né? menino sub-17, nunca jogou no profissional, sabe que horas que ele ia pegar na bola? Nunca. Tudo Nunca bem. iria pegar na Pode bola. ser, pode ser, porque ele ia sentir, ia se queimar, ia frustrar a torcida, ia frustrar o menino. Neste ponto, eu estou acho que eu sou meio ruim. Eu estou com o Duda, com o ex-Duda Honey. Eu acho que eu sou meio Agora, ruim. Mas eu concordo, ele tinha que ter colocado o Ricardo Oliveira e não o de claro. Santos. Isso aí é sem Colocou sombra de dúvida. Eu Quase concordo. resolveu, né, Ricardo? Concordo com você, Cris. Eu não acho que seria o momento para colocar o Felipe ali, não. No Campeonato Mineiro, sim. Aí você pode colocar aí testando o menino. Mas numa decisão, um jogo daquele, o Atlético precisando reverter o placar aí, precisando fazer um gol. E outra, a torcida, a gente sabe muito bem que a torcida não tem muita paciência com os meninos da base. Então, um passe que ele errar, ele já começa. Esse menino é ruim, esse menino não sabe jogar. Então, acho que aquele jogo não seria. É o que a gente comentou aqui. A partir de agora, sim. A partir de agora, você pode colocar o menino ali entrando no segundo tempo. Agora contra o Você Boa, dá joga ritmo ganhando pro menino, 3 a 0. ganhando Vou confiança. te dar um exemplo só Ele devia ter colocado até pra antes, né, ilustrar gente? o que eu tô falando. Quem que entrou da base, entrou no jogo contra o União? Da base? Ué, que entrou, ué. No Union, Tirando o Não, Michael? entrou no Galo, tava Jogando. Marquinhos. Marquinhos. Marquinhos entrou. O que o Resolveu Marquinhos nada, fez? fez nada. Fez nada. O Marquinhos já joga no profissional há quanto tempo? Que é um menino que já meteu gol no profissional e tal. Joga há quanto tempo? E não fez nada. Aí vocês Mas imaginam aí o Felipe entrando no Não, meio mas olha dessa... só. Não dá. Não, vamos lá. Olha só. O Marquinhos, ele entrou num momento do jogo em que a bola já não estava chegando. A gente tem que... Por exemplo, o primeiro tempo, a bola... Não, a bola chegou. Ele é que tava perdidaço em campo e não conseguiu se achar. O E ele time pegava já a bola e não ia pra O time cima. já estava desorganizado quando o Marquinhos entrou. Não vi Ele isso, não não. entrou, ele não entrou com o time redondinho igual estava no primeiro tempo. Não, mas entrou com os 3 zagueiros Entendeu? normais. Não, entrou com os 3 zagueiros, mas o time já tinha cansado. Se eu não me engano, ele entrou. Aí tudo bem, cansou, mas a Já bola tava- chegou nele. Ele poderia ter Não. feito. Ele escolheu as jogadas erradas, ele tentou, perdeu muita bola. É isso Mas que aí eu tô. todos O eles que eu tô ilustrando, escolheram mas as o que eu tô jogadas ilustrando é erradas. isso, Ruth. O que eu tô- Aliás,